Então, a lógica é a mesma, né? Tipo, a gente tá... De alguma maneira, é uma coisa muito louca você parar pra pensar que a gente tá numa bola flutuante no meio do vazio. Num cacete. Que gira num cacete, né? Andando a milhões de quilômetros por hora, girando. É um troço muito louco, se for parar pra pensar. A realidade é muito louca. Muito incrível. Eu mantenho minha posição de, tipo... Ok. Eu aceito isso. Não é só que eu aceito. Tipo assim, e por que isso existe? Não sei. E como que... não sei. E por que existe alguma coisa no lugar de nada? Não sei. Não sei, entendeu? Tipo, e eu me satisfaço com minhas dúvidas. Eu falo assim, com minha ignorância, eu falo, não, eu não sei. Pra mim, tanto faz. Eu tenho até uma certa dificuldade de conseguir acreditar numa como se assim, que eu acho que assim, respostas perguntas complexas vão ter respostas complexas. Então, eu imagino que a resposta divina é muito simples pra mim, mas é completamente compreensível. Eu entendo completamente, e como eu falei, em nenhum momento eu afirmo que eu tô certo. Eu afirmo que eu tô certo. Posso estar completamente errado. É por isso que eu sempre digo que eu sou ateu e agnóstico. Eu não tenho certeza. Não tem fé na não. Eu só fico assim, eu só atingi um estágio em que eu estou ok com minhas dúvidas. Com as coisas que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei e eu vou adorar saber um dia, sabe? Se eu morrer e tiver alguma coisa, eu falo assim, eu falo assim, putz, tá, ok, tá, já descobri. Descobri, velho, paciência, né? Se não tiver, não vou ficar sabendo. Entendi. Mas não faz diferença. Não vai fazer, mas eu tenho essa coisa. Agora, eu entendo completamente as pessoas que enxergam isso como uma evidência de alguma coisa maior. Às vezes tu se pega perguntando assim, deita um travesseiro à noite, diz, mas se tiver um Deus lá no céu, assim, se Jesus morreu pelos meus pecados, às vezes tu se pega... Nunca se pegou? Desse tipo de reflexão, assim, às vezes? Quando eu era mais novo, pegava, né? Eu virei ateu em algum momento, foram também por questionamentos que foram colocados. Mas o que eu faço muito, você deve ter visto um vídeo meu que eu fiz, o que eu mais sinto falta na religião. Eu fiz um vídeo... Eu acho que eu vi, mas deve faz um tempo já. Eu fiz ele, acho que foi no finzinho do ano passado. Né? O que mais eu sinto falta na religião. Em que eu comento, né, que é basicamente a ideia de ser cuidado. A ideia de ser cuidado faz falta. Né? Mas eu não penso muito em como seria se existisse. Mas eu penso muito em se existisse, seria bom ou ruim? E o que eu estaria fazendo hoje se existisse, entendeu? Se eu parto do pressuposto que existe. Okay. Vai fazer vídeo de religião no YouTube? Não, eu não sei, mas deixa eu fazer, sabe? Eu parto do pressuposto que existe. Como estaria a minha vida agora? E por que ela está desse jeito? Entendi. Entendeu? Ou, sabe? Então eu não fico assim, pensando, tipo, puta, será que existe? Eu trabalho com uma hipótese. E se existisse? E se fosse? Mas isso daí de vez em quando eu faço esses questionamentos com toda certeza. Mas são questionamentos filosóficos, né? Não se tira muita coisa daí. Acho que a fé das pessoas muito religiosas não vem daí, né? Não vem só desse questionamento. Né? Claro. Você tem uma questão de revelação pessoal que faz parte. Todo mundo que eu conheço que sofreu revelação diz que foi um momento disruptivo. Não foi uma coisa tão gradual assim. Teve um momento do clique que falou, cara, existe. E aí a pessoa se revela e a maioria das que eu conheço são cristãs, né? Tem um budista, né? E tinha um muçulmano, mas eu conheci na internet. Mas o budismo é meio ateu também, assim, né? Mas... Não creio em Deus como não uma tem, figura, pessoa. mas rola uma conversão real. Sim, a pessoa muda de fato. Sim. Eu pergunto isso porque eu acho que todo mundo passa por essas dúvidas, né? Obviamente. Qualquer pessoa que leve suas crenças a sério questionando suas crenças. Né? Eu acho que tem muita gente que acredita e tá nem aí. por achar. E você é um cara que defende suas crenças publicamente e tal. E eu também sou um cara, e às vezes eu deito um travesseiro à noite, assim, e acontece alguma coisa. Cara, esse é um exemplo maldito, mas é o melhor exemplo que posso dar. Do que você falou pra gente. Não, do atentado lá em Blumenau, né? Sei. Cara, aquilo aconteceu, eu tava no parquinho, com a minha filha, empurrando ela no balancinho. Aí eu saí. Não, ela falou que estava precisando de bolinha, entrou lá e eu tava em Gramado, a 500 km do Blumenau, entendeu? Assim, é longe, mas quem veio do Ceará... É verdade. Né? Proporção... Pra mim eu tava perto, né?
Então aí meu filho foi pro Simbolinho, eu peguei o Twitter e plau, várias notícias lá. E assim, uma coisa muito... Isso é muito pesado, agressivo, velho. assim, né? Cara, Porque aquilo mexeu com a minha fé, cara. As criancinhas muito novinhas, velho. Cara. Eu fiquei pensando, cara, mas... Eu fiquei, assim... Eu perdi aquele dia. Eu tava com minha esposa, com os amigos diziam... Tá aqui, bicho, cadê tu? A gente foi almoçar. Não, mas e eu só conseguia pensar no que tava acontecendo. todo mundo perdeu esse dia. Deixa eu perguntar, você falou alguma coisa nas redes sociais sobre isso? Falei alguma coisa sobre Deus, eu falei algumas mensagens. Tudo bem. Eu não quis me pronunciar. Também não. E as pessoas podem achar que isso foi omissão. Mas não, eu não quis me pronunciar porque aquilo foi uma coisa tão chocante, muito chocante, que eu falei, qualquer coisa que eu disser, é pouco. É pouco. E duas, vai parecer que eu vou falar porque eu quero fazer alguma diferença e eu não vou fazer diferença nenhuma. Nenhuma. E você chega... E assim, normalmente somos palpiteiros profissionais, né? Estamos falando aqui, né? Somos 3 palpiteiros profissionais. Então, né? Com embasamento ou não, a gente palpita sobre um monte de coisa. Cara, não dá, naquele momento eu falei, olha... Eu prefiro, assim, eu queria nem sentir, né? Porque a merda é essa, a merda é você chegar, sentar e sentir, né? E eu fico pensando, e aí como eu tava te falando, o editor dos meus vídeos é de Blumenau. Sim. E uma das crianças que morreu era a filha de uma conhecida dele. Cara, é pior ainda quando você tem uma materialidade de encostar ali, sabe, Você tá em algum nível próximo da tragédia, assim, né? E você fica naquela coisa de tipo, são segundos. São segundos, né? Imagina, você levou teu filho na escola. Não, cara, Deus me livre. E era isso que eu tava pensando, cara. Eu perdi aquele dia e eu tava dizendo pra Isa, né? Eu tô destroçado. Nossa, me deu e eu não sou o pai do... Entendeu? Eu não sou nem o pai. Mas se eu que sou um cara que nunca viu a criança, não conhece os pais, não tava lá... E eu tô destruído aqui. E a minha fé tá abalada. Assim, eu senti o meu coração mal, assim. Eu disse... Que é isso, Deus? Entendeu? Eu tô aqui brincando com a minha filha e chega um idiota maldito do inferno, sabe? Cara, aí é esse tipo de coisa. Aí Nossa, eu estraguei só de lembrar, cara. Não, é horrível. É uma coisa maldita de saber que existe. Cara, aí eu vi a entrevista de um pai de uma criança, você viu? Que tava falando que chegou brincando na escola. Você viu a entrevista grande, completa dele? Eu não sei se eu vi inteira, mas eu não lembro. Não, acho que eu não vi inteira. Aqui. No finalzinho pergunta, você tem uma boa memória? Tem algum momento que você quer falar? Um bom momento que você quer falar do seu filho? Tô até tentando falar aqui sem embargar muito. E ele fala, né, chegamos aqui brincando, pulando de tal. Só que a entrevista dele completa, ele tá com um cara, o vídeo tem 2 minutos mais ou menos. Ele abraça um amigo, diz, tá lá, vamos conseguir, vamos dar força, sei lá. Mais sentimento. Né, uma coisa assim, aí o amigo sai, o pessoal vai entrevistar e já chega com muita humanidade, assim, né? Dizendo, desculpa, eu sei que é um momento terrível, a gente tá aqui no pior momento possível, mas se você puder falar uma coisa... Foi uma coisa humana, assim. Aí perguntaram pra ele, e foi um pai que perdeu o filho. E ele diz... No dia. Aquela coisa... Veja, eu, pastor de igreja, eu pastoreio pessoas, eu tento... Meu emprego, o que paga minhas contas, é eu ajudar pessoas a aproximarem de Deus. Eu vi aquilo de longe... E, cara, eu disse, eu não sei se eu consigo pregar domingo na igreja, entendeu? Assim, meu coração... Se esse pai chegasse pra você na igreja, no dia... O que é que eu dizia pra ele? No dia. Cara, o que é que eu dizia pra esse cara? Eu ia chorar com ele, eu ia chorar com ele, eu ia abraçar ele e chorar. Eu ia dizer o quê? Mas nesse ponto, entendeu? Eu sou pastor também, eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia chorar. O cara dá uma entrevista e diz, eu sou um cristão, e eu não vou deixar, eu vou honrar a memória do meu filho. Eu não vou nutrir ódio desse cara, eu não vou deixar o meu coração ficar marcado por isso, eu vou honrar cada um dos momentos que eu vivi com a minha vida, que Deus perdoe ele, eu não vou deixar isso ficar no meu coração, eu sou um crente. E cara, eu só tava conseguindo pensar em que se fosse eu, como é que eu ia dar um jeito de achar uma arma ilegal pra quando ele estivesse saindo eu matar esse desgraçado, entendeu? Onde é que eu achava uma machadinha pra pegar? Será que se eu molhasse a mão do carcereiro, entendeu? Você já tava fazendo um plano. Minha cabeça já tava na loucura, né? Porque é uma coisa tão horrenda. Mas, Iago, e o cara tava dizendo, eu sou um cristão e eu vou honrar a memória do meu filho. Sabe, ele repetiu tanto isso na entrevista. É 1 minuto, ele falou 6 vezes. Eu sou um cristão. Eu sou como se... E na hora do aperto é que sai a nossa identidade real, né? É quem a gente é. Isso, cara, é uma coisa que me marca muito profundamente, porque nos momentos de dúvida, nos momentos de questionamento, cara, tinha ali um cara que passou o pior sofrimento que um ser humano pode passar, na minha opinião. Perder um filho desse jeito.
E ele tava voltando pra fé e pra base da fé dele. Eu sou um cristão. Eu vou honrar a memória do meu filho, não vou deixar isso me roubar. Que Deus nos ajude a superar isso, sabe? E, cara, é nessas horas que realmente a gente vê como a fé genuína, cara, às vezes é a única coisa que deixa a vida possível, sabe? Sim, porque, cara, isso é fato. Eu digo que eu brinco que Nietzsche foi o último ateu, né? Porque o Nietzsche era o cara que levava muito a sério. Irmãos, Deus morreu, a vida é uma desgraça, nada faz sentido, é uma porcaria e é isso aí. E é isso aí. Né? Lidem com isso. Né? E a gente, na nossa sociedade, sempre bebe do cristianismo de um consolo, de uma paz. Não, mas o destino, o karma, o universo. Um cristianismo freestyle, né? Assim. Um negócio meio isso. E cara, a fé genuína, um cristianismo genuíno é uma coisa que. E é o que você tá dizendo, é o que eu sinto falta da religião, né? O perdão de fato. Esse fato genuíno, assim, que eu sei que Deus tá cuidando de mim no momento mais extremo da minha vida. Sabe? No momento mais difícil, no momento mais terrível. E, cara, eu fui fortalecido pela fé daquele cara, sabe? E dizer, puxa, o cara, eu tô distante, meu sofrimento é muito melhor que o dele. E ele tava voltando pro que valia, sabe? É o tipo de coisa que me faz olhar, cara, isso é uma coisa tão sobrenatural, isso é uma coisa tão impossível de ser emulada pela simples, sabe? Eu gosto do cristianismo porque me ajuda a dormir melhor à noite. Cara, isso é uma mudança, uma transformação tão profunda no interior do coração do indivíduo que é uma evidência, claro, não é científica, ou quer que seja, mas é uma coisa muito sobrenatural, cara. É sobrenatural, não é uma coisa humana. Sabe, você conseguir contemplar alguém ter esse tipo de força no meio de um sofrimento como esse. Sabe, é uma coisa muito doida. Ô, Leni. Eu não vou falar nada. Mas é realmente uma coisa impressionante. Eu não sei como eu ficaria numa situação dessas. Mais uma pergunta. Eu sei. Você falou que estava falando que talvez no momento desse daí você ia procurar onde eu vou arrumar uma arma. Você fica... na hora do desespero, isso aqui. Qual pecado é o mais transgressor? A morte ou a agressão? Como assim? Porque você não precisa matar o cara. Você pode cobrir ele. Você pode cobrir ele de tudo. Digamos que o sentimento do meu coração não estava muito preocupado com o que ia transgredir menos além de Deus. Eu ia falar, porque você para pra pensar. Mas isso é uma das coisas, né? A gente tá pregando em Naum. Eu tô expondo Naum lá na igreja, né? A gente tem o costume de expor a Bíblia versículo a versículo. Então eu pego um livro bíblico, começo o capítulo versículo 1 até o último. É bom porque passa a Bíblia toda. Você tem muito tempo, né? Dá a vida. Eu expus o livro de Jonas. O livro de Jonas é um livro que fala sobre misericórdia e uma graça de Deus aos piores seres humanos. Né? Os ninivitas eram os piores seres humanos. Se vangloriavam dos atos mais violentos e aterradores. O profeta que não queria ser profeta. Esse livro é muito legal. Aí Deus aparece a Jonas. Jonas é enviado para pregar a mensagem de Deus aos ninivitas. Era uma mensagem que Deus viria para condenar os ninivitas, mas Jonas entende que Deus mandando um profeta para ir contar que eles vão ser condenados era um jeito de dar uma oportunidade de perdão. E Jonas não quer ir. Esse bando de vagabundo maldito demônio, eu não quero esse desgraçado salvo. Vai pro lado oposto. Ele é de Gat-Hefer, ele desce pra Jope pra pregar um navio pra Tarsis, que fica a 3.000 quilômetros, região da Espanha mais ou menos, ao invés de ir pro outro lado, que era a região da Assíria. E ele vai, prega o evangelho, eles se convertem, eles se arrependem, e Jonas fica com raiva. Eu não quero se desinferir comigo. Né? E Deus trata o coração de Jonas, salva a cidade. Só que uma geração depois, a geração seguinte dos ninivitas voltam ao mesmo caminho de violência e ira. E aí Deus levanta o profeta Naum. E agora a gente tá expondo Naum lá na igreja, né? O livro de Naum é uma desgraceira. É o tipo de coisa que o pastor não prega geralmente. É violência, é morte, Deus vai vir e Deus vai destruir. Deus vai vir e Deus vai se vingar. A linguagem é essa, Deus vai se vingar. Né? E você sabe como é que... Isso daí foi um aviso. Porque aí foi Naum... Na 2. Eu sabia que isso ia vir. Na 3. Não, mas depois de Naum vem a vingança de Nínive, né? E foi isso que eu comentei no dia lá no Twitter, que às vezes a gente não entende essas mensagens do Antigo Testamento, de ira, de um Deus vingativo. O Richard Dawkins falava sobre isso, né? Que Deus do Antigo Testamento era um Deus mau e tal. E muito do Antigo Testamento tem esse aspecto de um Deus que vai vir pra vingar o mal do mundo. E a grande questão do problema do mal, né? Às vezes a gente olha pro mal no mundo e a gente pergunta, cara, como é que um Deus bom e poderoso deixa essas coisas acontecerem? E claro, é que entra de novo a questão da fé, né? E que a gente confia em um Deus que tá guiando a história. Eu acho que o problema do mal não passa aí pela resposta científica, ou quer que seja, é fé. Eu creio que Deus é bom, apesar dessas evidências que me dizem o contrário, porque a revelação dele explica por que essas coisas acontecem. Não acho que é uma contradição lógica entre Deus ser bom e poderoso e existir mal no mundo. Eu não acho que é logicamente contraditório. Mas eu preciso de uma explicação pra isso, né? E a explicação passa por um Deus que vai vingar o mal do mundo, sabe? Há um Deus que vai vir com justiça, um Deus que vai vir pra
pra Não termina depois. dar do filme, a justa paga, entendeu? Esse tipo de coisa. E é a única coisa que dá esperança, cara. É por isso que eu acredito no inferno, como eu falei no começo do... Não sei se tava a câmera ligada ou não. Tava. Tava ligado, né? Eu falei, por isso que eu acredito no inferno, sabe? Eu acredito em um Deus que virá pra punir, né? Eu não consigo acreditar... Eu não consigo acreditar que vale a pena estar em um mundo em que essas coisas acontecem, sabe? E que é 30 anos de cadeia e só isso, sabe? Mas esse... Ó, olha lá, vou dar um... Sim. Essas pessoas são... por exemplo, que nem o pessoal brincava, né? Brincava não, né? Na época não era nenhuma brincadeira. Que o Átila, o Uno, era o flagelo de Deus. Se está nos planos de Deus que ocorra um massacre. Sim. Aquele massacre tem que acontecer. E aí o assassino, na verdade, ele é uma ferramenta. Assim Certo. Ele é uma fala- ferramenta. assim Ele como não, tem ele gente não que- tem Só pergunta também- ele não tem por que ser punido uma vez que ele cumpriu o que era pra Sim. ele ter feito. Porque senão- Vamos Tem um exemplo também de Judas. vamos despessoalizar um pouco mais de Judas histórias também. recentes pra a vibe ficar um pouco menor. Agora eu tô ficando tonto. Eu tô tonto, acredito. Mas Eu por não isso sou que horrível que eu tô tonto. eu Vamos pra Átila Uno, vamos Exato. pra... Eu não Quinto foi Testamento. por acaso que eu peguei o Átila Isso, Uno. bom. É. Caraca, eu estou tonto. Acredito nisso. Eu estou tonto. Dá um Não, negócio na cabeça. o clima ficou Não pesado tá. mesmo. Não- Mas a gente, quando fala de vontade de Deus, a Bíblia usa também vontade de Deus em dois sentidos principais. Não é a linguagem que a Bíblia usa, mas a gente divide sistematicamente entre vontade decretiva e vontade preceptiva. A vontade decretiva é o modo como Deus guia o rumo da história. Tá. Ó, E isso eu vou é terminar secreto. de comer essa- Vai fundo. É seu. essa bagaça aqui. Essa é o que eu comi antes de vir. Né? É o modo como Deus guia a história. Também é conhecido como vontade secreta de Deus. É vontade de decreto. É como escolheu guiar o mundo. E Deus guiou o mundo de uma forma que vai existir mal, catástrofe, violência e coisas terríveis no mundo. Né? É a vontade secreta que Deus guia. A gente não entende que isso é de uma forma que as pessoas são robôs. Né? Eu não queria fazer isso, Deus me fez fazer. Né? A gente entende que faz parte de um processo misterioso que de alguma forma conflui com o exercício livre da vontade humana, mas que é um guiar misterioso de Deus sobre todo o universo.